galera, estamos chegando para mais um vídeo de perguntas e respostas do canal Essência Ágape. Meu nome é Rubem Guzmão e eu estou muito alegre em ter você aqui conosco. Já se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações e, se possível, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. E hoje nós vamos estar respondendo a pergunta do Thiago Guzmão, que pergunta: qual a diferença entre anjo, arcanjo, querubins e serafins? E para respondermos essa pergunta, eu preciso primariamente conceituar o que vem a ser anjo. E anjo, do original, significa mensageiro. E qual a atuação de um anjo? Qual a sua função? Para isso, vou utilizar o texto bíblico da Carta aos Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 12, que assim está escrito. Aqui estou utilizando a versão da NVI. Está escrito assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos são espíritos ministradores que têm a função de servir aqueles que vão herdar a salvação, ou a Igreja de Cristo Jesus. Eles trabalham para servir a Igreja de Cristo Jesus. Eles submetem-se à ordenança de Deus. Deus envia anjos, como dito, por exemplo, lá no Salmo de número 91. Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, a respeito da igreja, a respeito do seu povo. Todas essas categorias aqui mencionadas, arcanjo, querubins e serafins, são todos eles anjos, são todos eles mensageiros de Deus, são todos eles espíritos ministradores que servem a igreja do Deus vivo. Contudo, apesar de todos serem anjos e de alguma maneira mensageiros de Deus, eles possuem algumas características distintas, algumas peculiaridades de cada classe. A princípio, quero começar falando a respeito do arcanjo. E aqui utilizo o termo no singular. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada não situa mais de um arcanjo. Na verdade, só fala do arcanjo Miguel. Então eu não posso ir além do que a Bíblia fala. Se a Bíblia somente utiliza o arcanjo Miguel, eu não posso aqui dizer que há mais de um arcanjo. A palavra arcanjo significa líder de anjo, ou príncipe dos anjos. É alguém que ordena sobre outros anjos. Por exemplo, posso citar aqui o texto de Daniel, capítulo de número 12, que vai o denominar como sendo príncipe dos anjos, o príncipe de Deus. O arcanjo Miguel, ele então é um comandante dos batalhões celestiais, dos batalhões angelicais. E não é citado outro arcanjo além de Miguel. Aqui também vamos falar rapidamente a respeito dos serafins. Serafins são anjos que têm a função específica na Bíblia de adorar a Deus. São aqueles anjos que ficam em torno do altar de Deus, do trono de Deus, lançam suas coroas, prostram-se dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os anjos serafins, por exemplo, eles são citados, além de no Apocalipse, são citados também em Isaías, capítulo de número 6, aqueles anjos em torno do trono de Deus, declarando a sua glória, declarando a sua santidade, declarando o seu poder e a sua majestade. Os serafins têm por função específica, então, exaltar a glória de Deus, prestar culto, tem por função específica a adoração a Deus. Normalmente, os serafins eles aparecem na Bíblia como possuindo 6 asas, diferente dos querubins. Os querubins eles aparecem na Bíblia como tendo 4 asas. Contudo, por exemplo, na Arca da Aliança, que representava a presença de Deus junto ao povo de Israel, os querubins eles aparecem com apenas 2 asas. Então esse estereótipo, essa aparência física, vamos assim dizer, porque na verdade anjos são seres incorpóreos, ou seja, eles não possuem um corpo material definido, apesar de na Arca da Aliança eles aparecerem com duas asas, posteriormente eles são citados como tendo 4 asas. Então esse estereótipo ele é indefinido, né? Não se sabe ao certo como seria a aparência, ou se isso tudo é uma simbologia, como seria essa aparência dos querubins, dos serafins
dos anjos de um modo geral. O querubim ele tem por a especificidade, vamos assim dizer, a proteção da glória de Deus. O exemplo que podemos citar é justamente a Arca da Aliança. Os anjos ali colocados como defensores, como protetores da glória de Deus, são justamente anjos querubins. Outro exemplo também podemos citar é lá em Gênesis, quando o homem peca e o homem, a humanidade é expulso do jardim do Éden. Os anjos são colocados a fim de proteger o jardim para que o homem não pudesse retornar àquele lugar, são justamente anjos querubins. Então o anjo querubim ele tem a característica principal de proteger a glória de Deus. Essa é a distinção entre arcanjo, querubins e serafins, sendo todos estes anjos que estão a serviço como espíritos ministradores ordenados por Deus para servir a Igreja de Cristo. Aqui rapidamente eu vou fazer um parênteses para falar de uma categoria de anjo específica, que não adentra dentre estas das quais coloquei, que é justamente aquele que aparece no texto sagrado como sendo chamado de anjo do Senhor. O anjo do Senhor, ele é diferente de todas essas categorias, porque o anjo do Senhor, ele aparece falando na primeira pessoa. Ele recebe adoração. É o único anjo que recebe adoração, porque na verdade trata-se de uma teofania, isto é, uma manifestação de Deus de uma forma da qual o homem pode contemplar. Então este anjo, ele aparece sendo chamado de anjo do Senhor com letra maiúscula, ele fala na primeira pessoa como sendo o próprio Deus falando, ele recebe adoração porque ele é uma teofania, ele representa diretamente o próprio Deus, ele é a manifestação de Deus de uma forma que o homem pode contemplar. Por exemplo, Êxodo capítulo de número 3, se eu não me engano, o verso 14, quando, na verdade não o verso 14, mas todo o capítulo 3, leia lá e você vai encontrar essa informação. Quando Deus ele aparece a Moisés por intermédio do anjo do Senhor em meio a sarça ardente em fogo. O anjo do Senhor fala a Moisés na primeira pessoa como sendo o próprio Deus. Eu espero que você possa ter entendido a respeito de qual a diferença entre essas classes angelicais e qual a função de um anjo. Deus abençoe a sua vida e se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, deixe aí nos comentários e posteriormente em outros vídeos nós vamos estar abordando o assunto. Que Deus abençoe e fique com Deus. Tchau!